Depois de cumprir os 2 primeiros objetivos na Série C, agora a Macaca vai em busca do título da competição, que é o que falta, claro, para coroar essa temporada aí de 2025. Com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, a Macaca fez uma campanha impecável nesse quadrangular final da Série C e conquistou acesso com 2 rodadas de antecedência e chegou na última rodada precisando vencer ou empatar para chegar à final. E aí o resultado do Derby 212, todo mundo sabe, Ponte Preta venceu e está na decisão contra o Londrina. Claro que muito disso se passa pelo trabalho do técnico Marcelo Fernandes, que chegou na reta final da primeira fase, venceu 7 partidas e empatou 1 e perdeu também somente 1 jogo. Ou seja, Marcelo Fernandes chegou depois, claro, de uma ótima campanha também com o técnico Alberto Valentim e conseguiu dar sequência a essa campanha da Ponte, chegando com a Ponte na final e também conquistando o acesso com 2 rodadas de antecedência. Hoje aqui no CT do Jardim Olinda, 2 jogadores falaram, justamente os 2 autores dos gols do Derby 212. E claro que eles também não deixaram de elogiar o trabalho do treinador Marcelo Fernandes. Na cabeça do Valentim, nas ideias dele, ele tinha outros jogadores que estariam na minha frente, mas eu continuei, cara, tranquilo, trabalhando. E na hora que o Marcelo chegou, ele me passou total confiança. Foi um cara que nos ajudou dentro de campo, é um cara que deixa o ambiente leve. É um cara que mais da resenha, assim, é paizão, um cara que cobra, mas também sabe abraçar. Então ele foi muito importante, muito mesmo, para a gente ter conseguido esse acesso. E além do Bruno Lopes, quem também falou aqui no CT foi o volante meia Luiz Felipe, que marcou o segundo gol no Derby 212 e decretou a vitória aí da Ponte Preta. Ele que não vinha sendo o titular desde o começo da temporada, na reta final com Alberto Valentim ali, ele conquistou essa titularidade e com o Marcelo Fernandes ele ganhou um papel muito mais importante no elenco da Ponte e vencendo um dos principais jogadores, principalmente no quadrangular final. Ele, além do gol marcado no Derby, também tem 5 assistências na temporada e é um dos jogadores mais antigos do elenco. Ele chegou em 2022 do Tapajós para um período de testes na Ponte Preta e na ocasião o Hélio dos Anjos percebeu que ele tinha muito potencial e colocou ele aí então na equipe principal da Ponte naquela ocasião, e ele está aqui desde 2022, com certeza conhece muito o elenco, conhece muito o clube e também, claro, busca esse título da Série C, ele que já foi campeão também da Série A2 do Campeonato Paulista em 2023. Ponte é um clube gigante, né, irmão? Já tá merecendo um título de nacional, já tem tempo, e a gente vai batalhar, vamos dar nosso melhor pra gente conseguir entrar na história da Ponte. Eu tô muito feliz com o momento, né, e quando eu cheguei aqui na Ponte Preta eu tava jogando como lateral, mas eu nunca fui lateral, sempre joguei como volante, como meio de campo, e graças a Deus agora eu tô jogando na minha função e tô podendo ajudar a minha equipe e ajudar esse clube que é grandioso e maravilhoso. Bruno Lopes, Luiz Felipe e Léo Cupertino, preparador físico da Ponte Preta, também concedeu entrevista coletiva aqui no CT do Jardim Olinda. Ele comentou justamente sobre essa preparação da Macaca nessa reta final da Série C. Claro, tem alguns jogadores lesionados, mas a Ponte dentro de campo está demonstrando aí um vigor físico muito grande, principalmente nas partidas fora de casa. Na entrevista que ele deu aqui no CT do Jardim Olinda, ele comentou justamente sobre esse preparo físico da equipe nesta reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês são testemunha disso, né? Acompanharam aí, eu lembro do início da competição, vocês me perguntaram um pouquinho como que seria essa preparação para uma competição tão longa, uma competição diferente, né? Com grandes viagens, com grandes deslocamentos. Estamos sim todos muito satisfeitos, né, com a entrega dos atletas. Realmente os atletas dentro de campo têm entregado tudo que a gente pediu para eles, né, mas tiveram uma base muito boa, uma base forte, com comprometimento, e isso aí é o mais importante que está fazendo a gente alcançar essa performance e esses resultados positivos. E agora o elenco da Ponte se prepara, é claro, para essa decisão contra o Londrina, a Macaca que vai em busca do primeiro título nacional. Teve aquela final do torneio Integração em 1971, que a Macaca acabou sendo derrotada pelo Atlético Goianiense, e justamente por isso então a Ponte vai em busca do seu primeiro título nacional da história. Partida muito importante, todos os jogadores cientes desse momento da Ponte, dessa possibilidade desse título aí que vai ser muito importante para a história do clube. A primeira partida é neste sábado às 5 horas da tarde no estádio VGD, lá em Londrina, um estádio mais acanhado do que o próprio estádio do Café, e a volta, o jogo da decisão, a partida mais importante da Ponte no ano, será no dia 25 aqui no Moisés Lucarelli. O Londrina que teve uma arrancada também no final da primeira fase e uma boa campanha no quadrangular, assim como a Ponte, né? O Londrina terminou na primeira colocação do outro grupo a 3 pontos do segundo colocado.
Então são campanhas muito parecidas entre Ponte Preta e Londrina, e lembrando que o jogo entre Ponte e Londrina na primeira fase foi aquele pela última rodada, quando a Ponte Preta e o próprio Londrina já estavam com o futuro definido, já estavam com a vaga garantida na segunda fase, e a Ponte acabou vencendo aí com gol de Toró. É claro que também os jogadores que falaram aqui no CT projetaram esta decisão, principalmente este primeiro jogo aí contra o Londrina neste sábado. O próximo jogo vai ser um jogo difícil, igual foi aqui contra eles, agora é final, é um jogo diferente, um jogo que todo mundo quer jogar. Tenho certeza que vamos para lá fazer um grande jogo, conseguir um bom resultado para trazer a final, o segundo jogo aqui para casa, e a gente está conseguindo esse título. Para mim vai ser um título inédito, um título muito importante na minha carreira. Para o clube então nem se fala, né? Vai ser o primeiro título nacional, uma camisa aí que tem 125 anos, então já passou da hora, na verdade, da gente conseguir esse título, e se Deus quiser, com o apoio do nosso torcedor, nós jogadores muito focados, vamos conseguir trazer esse título aqui pro Moisés. Já na primeira fase, os times já estavam meio classificados, né? Agora é final, é outro jogo. A gente não tem que pensar no adversário, a gente tem que pensar na gente, fazer o nosso melhor trabalho e conseguir a vitória. O único jogador que conheceu é o Eliel, né? Jogou aqui na Ponte. Depois do derby, o elenco Ponte Pretano ganhou 2 dias de folga, se reapresentou ontem aqui no CT do Jardim Olinda, também realizou uma atividade hoje pela manhã, ainda tem mais 2 treinamentos, né, na quinta e na sexta-feira aqui em Campinas, antes de embarcar para a cidade de Londrina, onde enfrenta a equipe do Londrina no sábado. Falando sobre as dúvidas do técnico Marcelo Fernandes, Léo Oliveira pode retornar. Ele esteve aqui no CT do Jardim Olinda, participou da atividade, ele que foi desfalque nas 2 últimas rodadas, deve voltar pelo menos aí para a lista de relacionados e viajar com a delegação. Já o atacante Gé segue como desfalque, ele está com um problema grave na coxa, e claro que o departamento médico adota cautela na utilização do jogador, pensando aí talvez numa possibilidade de poder utilizar o Gé na decisão da volta aqui no estádio Moisés Lucarelli. De resto, o técnico Marcelo Fernandes não tem mais nenhum desfalque e nenhum jogador suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lembrando que tem alguns jogadores pendurados e, se tomarem cartão amarelo no VGD, podem desfalcar a Ponte aí no duelo no Moisés Lucarelli. Volto com você, Batista. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Vinícius Abar com um boletim completo com todas as informações e os 2 protagonistas do derby 212, Bruno Lopes e também o Luiz Felipe. Bom, é o seguinte, a Ponte fez um grande jogo, isso é inegável com relação ao derby 212. Não haveria necessidade de mexer no time, até porque tem aquela máxima, né? Em time que ganha, não se mexe. Nem sempre isso é verdadeiro, porque muitas vezes é necessário ter o planejamento. Por que eu estou falando isso? Porque são 4 jogadores pendurados. Diogo Silva, goleiro, não tem substituto no mesmo nível. Elvis, meia, não tem no mesmo nível. Luiz Felipe, inimaginável o que está jogando o Luiz Felipe, o que corre o Luiz Felipe. Não tem substituto. E o Rodrigo Souza. Então o que é que o treinador faz? Leva o time titular correndo o risco de perder um titularíssimo para a decisão que será no estádio Moisés Lucarelli. Ou poupa uma parte e aí corre o risco de ter uma derrota e complicar o jogo da volta. É a chamada escolha de Sofia. Não é. Não é fácil. Eu não acho. Por quê? Ô, Batista, como é que você vai poupar numa final de campeonato? Nós estamos falando de uma final de campeonato. E se o Diogo Silva tomar o cartão? Tudo bem, mas e se a Ponte ganhar de 2-0 lá? Você acha que o Pedrão não dá conta aqui? E o Diogo Silva defende 2 pênaltis em Londrina. Então, assim, não dá pra nem pensar nessa hipótese de poupar. Não, vamos poupar, né? Porque vamos deixar tudo aqui pra final. Mas a Ponte tem tudo. E, aliás, tem time, tá no melhor momento, né? Pra ir lá em Londrina e trazer 2-0, 1-0, ganhar o jogo lá. E aí vem decidir em casa, mesmo se tiver um desfalque ou outro. Mas eu acho que o que tem que acontecer é o seguinte, é o Marcelo chamar esses... Por exemplo, o Elvis. Pô, o Elvis não precisa tomar cartão amarelo, você concorda? Né? Ele não vai ter que fazer nenhuma falta, não vai precisar ficar... Né? Ô Elvis, calma na reclamação. O Diogo Silva, Diogo, se estiver ganhando,
cara, dá uma evitada na cera, né? No antijogo, para não tomar o cartão. Agora, o Luiz Felipe e o Rodrigo já é uma questão, né? Aí tática, porque eles estão posicionados num setor do campo que tem muito choque, que aí tudo bem, né? Mas dá para você conversar também, ó. Calma, né? Vai ter sempre um cara na cobertura. Calma, não precisa. Então eu acho que é mais na conversa. Agora, poupar, Batista, é final de campeonato. Não dá pra poupar ninguém. Batista, eu penso da mesma maneira. É final de campeonato. O que muda? Se você estiver falando de um planejamento para subir, que eu acho que é mais importante subir do que ser campeão da Série C. Aí a gente pode até discutir, como a gente já discutiu várias vezes aqui. Agora, poupar um goleiro que não tem substituto, com todo respeito ao Pedrão e respeito também à opinião do Gleger, e o Elvis que não tem substituto, você está deixando o time mais fraco. E é uma final de campeonato. Então eu prefiro arriscar para tentar ser campeão sempre com o melhor time. É isso que eu faria. E para você, Breno Beretta, sua reflexão aí sobre o tema. Eu não pouparia ninguém também, Batista, até porque final de campeonato, jogo importantíssimo para a Ponte. Na última rodada a gente até discutiu, né? Vai poupar antes do derby e para nós todos não deveria poupar. O Marcelo Fernandes poupou no jogo contra o Brusque e deu tudo certo no derby. Mas agora, final de campeonato, 2 jogos importantíssimos também, eu não pouparia nenhum desses atletas. Aliás, para a torcida da Ponte que tiver pensando, né, o torcedor que estiver pensando em ir de avião, Batista, tem um detalhe muito importante. O aeroporto por lá costuma fechar por conta do mau tempo. E no sábado tem a expectativa de forte chuva de manhã e ainda chove no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece somente à tarde. Ou seja, é muito mais garantido ir de carro do que ir de avião para lá. A Ponte Preta ainda não confirma se vai conseguir ou não vender ingressos aqui em Campinas. São 600 ingressos aproximadamente para a torcida da Ponte Preta. Até por isso que não tem ainda confirmado se vai ter uma caravana ou não para a torcida da Ponte Preta. Mas seria muito importante se o Londrina liberasse esses ingressos para serem vendidos aqui na cidade de Campinas. E como eu disse, por conta do mau tempo, é muito melhor ir de carro, mais garantido, do que ir de avião no sábado, Batista. O Londrina ontem abriu o check-in para sócio-torcedor. Então só o sócio-torcedor tem a prioridade. O estádio tem capacidade para 8 mil lugares, mas nunca é a capacidade total. Existe a tal da reserva técnica. Obrigatoriamente o clube tem que ceder 10% dos ingressos que serão disponibilizados. Então acredita-se que 6 mil ingressos serão colocados à venda. Por isso que o Breno disse que 600 serão destinados à torcida da Ponte. Mas tem a venda pela internet, né? Então não há nem a necessidade. A Ponte tentou trazer os ingressos para cá, mas o pessoal pode comprar aí pela internet. E eu tenho certeza que a torcida da Ponte vai esgotar os ingressos. Vai. É final de campeonato. E a torcida tá em lua de mel com o seu time. Então, se tivesse 1.200, Gleger, estariam 1.200 lá. Se não vai de avião, né? O Breno já falou, tem lá... Vai de ônibus, de carro. Vai de ônibus, Busanfa. Vai de carro, vai em lombo de burro, de van. Vai correndo, se não der para ir correndo, vai andando, se não der para andar, vai rastejando. Isso aí. Mas vai comparecer lá, vai ter representatividade a torcida da Ponte lá em Londrina. Não, e assim, tudo, como disse o CH... Se tiver, por exemplo, meio a meio dos ingressos, a torcida da Ponte vai esgotar a carga destinada a ele. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Aliás, só tem um ponto, é só que a galera lá coloca num cantinho ruim lá, né, Batista? Lá no VGD para assistir o jogo. Mas independente de qualquer coisa, o torcedor ponte pretano vai estar lá apoiando o time. Olha, um abraço para o Wallace Porto, ele no YouTube. Aliás, muito obrigado pela grande audiência, pessoal acompanhando em qualquer lugar do Brasil o nosso programa no YouTube. Entrar no YouTube é no youtube.com/BandMaisTV. E ele está lembrando um fato que realmente é necessário lembrar desses momentos. Sul-Americana, a Ponte na final contra a equipe do Lanús, o Wendel, lateral esquerdo, Jorginho Campos, era o treinador.
não tinha reserva para a lateral esquerda. E o Wendel foi para o jogo no Pacaembu. Faltavam uns 4, 5 minutos para terminar o jogo e o Jorginho tinha possibilidade de fazer uma substituição, não fez e o Wendel tomou o cartão amarelo, terceiro, e desfalcou o time da Ponte contra o Lanús. Jogo em São Paulo foi 1-1 e lá a Ponte perdeu de 2-0. Eu e o CH estávamos lá, eu, o CH, o Tigrão, Adriano Almeida, Paulo do Vale e não lembro quem que era o cinegrafista. Gilberto Suff, não estava? Quem? Gilberto Suff, não, né? Gilberto Suff também. Tava lá, né? Grande Gilberto Suff, nosso intrépido operador, estava lá nos acompanhando. E levou uma tonelada de cabo. Exatamente. Quanto que você pagou de excesso de bagagem? Paguei R$812 de excesso de bagagem. E a culinária argentina, ele foi bem lá, o Gilberto Suff ou não? Foi. Porque ele é forte na culinária, hein? Comeu, foi lá na Florida. Comeu bastante. Principalmente nos pastéis, né? Por causa deste detalhe, a Ponte perdeu o título da Sul-Americana. Não, mas eu tenho que fazer uma o Jorginho, para poder resolver o problema na lateral esquerda, tirou Fernando Bob, o melhor volante da Sul-Americana, voando. Colocou na lateral esquerda e foi o pior jogador em campo. Então, para resolver um problema, ele mexeu em duas posições. Esse foi o pecado capital do Jorginho. Agora, mas não tinha ninguém que poderia jogar ali? Não tinha reserva. E outra, ele acrescentou no time um jogador que estava vivendo, Guilherme, Magal, né? Um momento não muito bom, que era o Magal. Então isso deu peso. Tudo bem, o Lanús mereceu o resultado, tá tudo certo. Mas essa mexida, eu achei, falamos lá, né? O Tigrão falou, eu falei, que era um equívoco. Infelizmente a gente tinha razão e a Ponte perdeu o título. Olha, o Greger tá perguntando, não tinha ninguém? Tinha. Então, porque não é possível, pô. Chiquinho, atacante, só que depois ele jogou no Santos, de lateral esquerdo. Verdade. Então ele poderia ter colocado o Chiquinho na lateral esquerda, resolveria o problema. Acabou, resolveu. Ou então ele poderia ter jogado um pouco mais precavido com relação à marcação, poderia ter colocado o Ferron, que estava no banco como zagueiro, e ter deslocado o Diego Sacomã para a lateral esquerda. Zagueiro, canhoto, já tinha jogado na lateral esquerda. Não tinha opções. Não fez nenhuma coisa nem outra. Né? O grande pecado do Jorginho foi ter tirado do lugar dele o Fernando Bob, o melhor volante de toda a Sul-Americana. Ele destruiu o meio campo com uma mexida. Então ele realmente, evidentemente que existem outros componentes que acabaram indicando a vitória para o Lanús, mas esse foi para mim o mais importante. O pessoal perguntando, e o Londrina tem algum desfalque? Não. O time vai com força máxima, é o time do Roger. Formado no aço da base da Macaca, segundo acesso, hein? Ano passado subiu com o Atlético, perdeu na decisão e agora está com Londrina de novo na final. Não tem desfalque, só tem um jogador titular que está pendurado, apenas um, o outro que está pendurado é reserva. Então, força máxima do time do Londrina para pegar a Macaca sábado às 5 da tarde com a transmissão aqui na tela da Band. Você vê que legal, né? Um duelo interessante fora de campo, né? O Roger, que era atacante, e o Marcelo Fernandes, que era um baita de um zagueiro, né? Então, um ataque contra a defesa ali do lado de fora.